Olá, turma! Nessa nossa aula de hoje, nós vamos finalizar o tópico de geometria plana estudando área de círculo. Acompanhem com a apostila que eu enviei para vocês sobre esse tema. Primeiro, vamos definir circunferência como sendo o conjunto dos pontos de um plano, cuja distância a um determinado ponto seja constante. O que isso significa? Significa que a partir do momento em que nós definimos um ponto, e esse ponto vai ser chamado de centro da circunferência, nós tomamos uma medida, que será o raio da circunferência, e vamos marcar essa medida em todas as direções possíveis. Ao fazer isso, nós descrevemos o que nós vamos chamar a partir de agora de circunferência. Agora, vamos registrar o comprimento da circunferência, que também pode ser entendido como perímetro, contorno ou bordo do círculo. Para isso, deixa eu contar uma história. Reza a lenda que os egípcios, que era um povo que já havia desenvolvido a geometria, estavam tentando compreender a circunferência, fazendo vários testes de medidas desses elementos da circunferência. Até que eles perceberam que, ao relacionar a medida do comprimento da circunferência com o diâmetro da circunferência, eles sempre obtinham o mesmo resultado. Então, aqui, o comprimento da circunferência é o contorno dessa circunferência. Então, eles mediam o contorno da circunferência e mediam o diâmetro. Aqui eu estou deixando bem claro que um diâmetro equivale a 2 raios, tá? Então, eles sempre faziam essa divisão. Independente do tamanho da circunferência, o comprimento dividido pelo diâmetro sempre dava a mesma situação. Um número cujas casas decimais eram infinitas e também não apresentavam um padrão. Esse tipo de número nós conhecemos como números irracionais. Esse em específico, como acontecia sempre em todas as circunferências, independente das medidas, eles passaram a chamar esse número de π. Então, vamos substituir aqui o π na nossa expressão, isolar esse d, e aí nós temos, então, a nossa relação, que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio da circunferência em questão. Deem um pause nesse vídeo e anotem essa relação, tá? Agora que a gente já sabe que circunferência é o bordo, círculo é a região limitada por uma circunferência. Como é que a gente calcula a área de um círculo? Bom, para isso, nós vamos recortar esse nosso círculo e compará-lo a uma estrutura triangular. Vejam bem como é que isso acontece. Então, nós temos uma circunferência que foi toda gravada, toda recortada em fatias do raio. Essas fatias são desfeitas e a nossa estrutura se assemelha a um triângulo, cuja base é o comprimento e a altura do triângulo é o raio. A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, base é 2πr, altura r. Então, a nossa estrutura final, a área do círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Dê um pause no vídeo e anotem essa relação. A área é π vezes o raio ao quadrado. Setor circular é um corte feito no círculo a partir do centro e nós temos possibilidade de observar nesse nosso setor circular aqui como elementos um raio, um ângulo interno desse nosso setor e um arco, quer dizer, tudo agora passa a ser uma pequena parte da nossa circunferência. Então, o raio do nosso setor é uma parte da nossa circunferência e esse ângulo interno está diretamente ligado a esse arco. Agora, como é que eu faço para calcular essa área do meu setor circular? Para isso, nós vamos fazer uma regra de 3 simples aqui. Nós anotamos ainda há pouco que a área de um círculo, se ele estiver completo,
é π vezes o raio ao quadrado. Ora, um círculo completo, ele compõe 360 graus. E se o meu ângulo não tiver completo? Se for uma fração apenas dessa abertura? Então, para alfa, a minha área do meu setor deve ser remodelada. Então, a gente tem uma regra de 3 direta aqui, vamos multiplicar cruzado. Então, nós vamos obter a área do setor circular dado por π vezes o raio ao quadrado vezes esse ângulo interno alfa, dividido por 360. Anotem aí a fórmula para se obter a área de um setor circular. Já a coroa circular é a composição de duas circunferências concêntricas, ou seja, duas circunferências cujo centro coincidem. Como nós vamos determinar a área dessa região anelada aqui? Bom, para isso, vamos observar que a minha circunferência maior tem um R, um raio que eu vou chamar de Rzão, e a minha circunferência menor tem um raio que eu vou chamar de Rzinho. A região da coroa circular tem a área determinada por a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. A área do círculo maior é r ao quadrado π e do círculo menor rzinho ao quadrado π. Meninos, espero que vocês tenham anotado todas as fórmulas que nós acabamos de conversar. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar a área de círculos e setores e coroas em exercícios resolvidos. Até a próxima aula!